Ministério do Trabalho e Emprego fez um levantamento que chama a atenção para um problema histórico no Brasil: a diferença racial. Os brancos ocupam a maioria das vagas de trabalho que exigem mais qualificação, enquanto os negros assumem a maior parte das funções que exigem menos preparo. No programa de hoje vamos falar sobre o que tem sido feito para mudar esta realidade e fazer cumprir a igualdade prevista no artigo 5º. Está na Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A Carta Magna também determina que deve ser punida qualquer discriminação que atente aos direitos e liberdades fundamentais, além de tratar a prática do racismo como crime inafiançável. Aqui no estúdio eu converso com o procurador do Estado de Minas Gerais, Jean Marco Loures Ferreira, mestre em Direito, Estado e Constituição, com foco em Direito e Relações Raciais, e com Nelson Inocêncio, pesquisador sobre relações raciais. Ele integra o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Bom, doutor Nelson, a gente começou o programa dando uma diferença aí, que é uma discrepância, na verdade, histórica que tem no Brasil. Mas o que justifica isso ainda nos dias de hoje? Eu acredito que, efetivamente, existe uma herança colonial que nos condiciona, né? O Brasil é um país que aprendeu a pensar equivocadamente a diferença de uma forma hierarquizada. Então, diferença de gênero, diferença racial no Brasil e outras diferenças, elas são construídas hierarquicamente, né? Então, esse legado é algo que permeia as nossas relações. Não só as relações de trabalho, mas as relações cotidianas. A vida no Brasil é permeada por um racismo que é estruturante. Ele estrutura a nossa sociedade. Bom, durante o programa a gente vai tentar ver o que pode ser feito para melhorar Sim. isso, né? Mas antes, procurador, eu queria saber do senhor. A gente mostrou aí que na Constituição está garantida a igualdade. Quais outras leis tratam desse assunto? Para você levar uma maior concreção dessa norma mais abstrata que está na Constituição, tem diversas leis que já abordam essa questão de igualdade racial. Se num primeiro momento a gente teve um foco maior na repressão, na tipologia de crime, né, de racismo, discriminação racial, agora, num momento mais recente, a gente passa a ter leis que promovem ações afirmativas, ou seja, leis que tentam mudar, como o professor Nelson falou, essa cultura brasileira e esse perfil da sociedade brasileira. Então, nós temos a lei que prevê a instituição no ensino, resgatando o histórico afro na composição da sociedade brasileira, que está uma alteração na LDB nesse sentido. Nós temos uma lei de cotas raciais na educação superior. Nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, que eu acho que é uma norma de maior envergadura, embora seja também uma lei ordinária que prevê várias diretrizes para se pensar numa igualdade racial. E mais recentemente temos a lei de cotas raciais nos serviços públicos federais. Logicamente, cada estado e cada município também tem as suas várias leis de cotas raciais, mas de certa forma essas três esferas que mais ressaltam como normas essa promoção de igualdade racial. A legislação é bem ampla, né? A legislação é ampla. A questão é aplicá-la. E nós vamos conferir agora alguns números do levantamento feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Pode rodar aqui. A análise foi feita com base em informações fornecidas pelos empregadores e mostra a ocupação no mercado de trabalho por pessoas com carteira assinada. Os últimos dados que o Ministério tem são de 2016. Dos 46 milhões de trabalhadores, cerca de 36 milhões declararam cor e raça. Destes, quase 20 milhões eram brancos e mais de 14 milhões negros. O levantamento também apontou que os negros ocupavam 33,1% das vagas para pessoas com ensino fundamental, 39,3% das funções destinadas ao ensino médio e apenas 14,7% dos empregos que exigiam ensino superior. Bom, agora eu quero saber qual é a leitura que vocês fazem desses números. Vou começar pelo Dr. Nelson. Nossa sociedade ela está apenas começando em termos de políticas públicas para a superação do racismo, o que eu chamo de políticas de combate ao racismo. Então, eu estive em 2001 na Conferência de Durban, na África do Sul, que foi a terceira conferência mundial contra o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e formas conexas de intolerância.
Mas, particularmente, essa conferência tem uma importância para nós brasileiros, porque foi no primeiro Fórum das Nações Unidas em que o Brasil assumiu, para aquele conjunto, assumiu a responsabilidade de tarefas domésticas, ou seja, o Brasil sempre apoiou outras lutas, por exemplo, contra o apartheid na África do Sul, ou talvez contra o sistema de castas na Índia. Agora tem que fazer o dever de casa nunca, também, nunca né? tinha feito o dever de casa, entendeu? Apesar do racismo ser histórico no Brasil. Então, Durban foi um marco histórico. Então, eu acho que é bem incipiente comparado à experiência de outros países. Né? Estados Unidos, mais de 50 anos, desde a luta pelos direitos civis até chegar, né, a um outro patamar. E isto ocorre numa sociedade que acreditou, ficou entorpecida, eu diria, pelo mito da democracia racial. O mito da democracia racial, durante o século XX, durante a maior parte do século XX, foi uma espécie de um entorpecente mesmo, que fez a sociedade acreditar que ela era justa, embora desigual, justa. Né? Então, é um contrassenso, um paradoxo. Agora, esses números mostram que a ideia das teses racialistas do século XIX, que afirmava a inferioridade dos negros e indígenas em relação aos brancos, é óbvio, estou falando do século XIX, mas quando você traz para a contemporaneidade, existe uma crença ainda... Há uma crença na sociedade brasileira que existe um plus intelectual por parte dos brancos, o que não necessariamente existiria entre os negros. Então, este raciocínio, por mais terrível que seja, por mais perverso, por mais nefasto, ele se reflete nas relações de trabalho. O mercado de trabalho está aí e reitera isso. Quando a gente fala de carteira assinada, quando a gente fala de pessoas que ocupam cargos e outras que não ocupam. E é difícil, né, procurador, a gente acreditar que ainda hoje se pensa dessa forma que o Dr. Nelson falou, né, que existe uma superioridade intelectual, vamos dizer assim. A ideia de raça, ela em si já foi desmentida há muitos anos. Nós não temos efetivamente nenhuma raça humana que seja distinta, né? Mesmo quando a gente usa o termo no censo, por exemplo, você não usa só raça, você usa cor e raça, porque passou-se a dar o nome de raça a um conjunto de características fenotípicas, né? Mas realmente, a lógica que fundamentou a construção de raça, de que existiriam qualidades morais ou aptidões naturais de algumas pessoas para um determinado tipo de atividade e que, no caso, justificando a dominação colonial, a forma de escravização dos povos originários da África. E quando você vai para o mercado de trabalho, que você vê essas distinções, é justamente essa característica da raça em que algumas pessoas têm capacidade de mando, têm um perfil genético que o favorece a ocupar postos de comando, em relação a outros que têm um perfil genético que o favorece a um trabalho pesado, que repercute nesses dados, né? O senhor falou aí do perfil de mando, a gente tem uns outros dados aqui do levantamento que também chamam a atenção pelo lado negativo, eu vou ler aqui. É uma coisa curiosa até que em ambiente de trabalho em que subordinados são negros, se conta com a maioria de profissionais brancos ocupando cargos de gerência. Por exemplo, se 49,3% dos serventes de obra são negros, 45,7% dos mestres de obra são brancos. No caso dos operadores de telemarketing, onde 64,9% são negros, 49,2% dos supervisores são brancos. Ascender dentro da carreira também é difícil, né, doutor Nelson? Também é difícil. Como o doutor Jean acabou de colocar, tem um critério que é absurdo, porque ele se pauta em referências que não fazem o menor sentido. Com certeza, vocês devem ter na memória nos classificados, quando tinha a boa aparência, exige-se boa aparência para a pessoa que seja bilíngue, que antigamente dominasse a datilografia e que tivesse a boa aparência. Então, a pessoa negra poderia ter todos os requisitos, mas a tal da boa aparência era o filtro que servia para dizer você pode, você não pode. Eu volto a dizer, a legislação, como nós podemos verificar, ela enfatiza, ela fortalece, no sentido de nos levar a acreditar que podemos ter mudanças substantivas.
Mas, além disso, existe a cultura. Que emperra muito, né? Entendeu? Então, a lei muitas vezes é importante, mas a cultura, né? O doutor Jean falou do Estatuto da Igualdade Racial. Ora, mas um estatuto que não tem dotação orçamentária, como é que ele funciona? Como é que você opera? Como é que você aplica? Eu, por exemplo, participei de uma campanha, né, em 2015, 2016, que foi a campanha pela criação do Fundo de Combate ao Racismo. A gente faria uma emenda popular e teria que ter tantas assinaturas para encaminhar ao Congresso. A gente conseguiu levantar várias assinaturas, mas não um número suficiente. Mas a ideia era essa, né? Porque não adianta, você não implementa política pública sem verba. Então vamos falar agora de medidas que estão ajudando a mudar, equilibrar um pouquinho mais esse mercado profissional. O sistema de cotas, o senhor falou aqui já no início do programa sobre cotas no serviço público. Como é que funciona? O senhor acha que é a saída? Olha, a gente tem uma vantagem de ter, a partir do momento em que o Brasil passa a reconhecer que ele é um Estado racista, que não é uma democracia racial, ele passa a tomar medidas, até em razão, né, da vinculação à Conferência de Durban, das conclusões, da necessidade de adoção de ações afirmativas. A grande questão que a gente sempre está precisando reforçar é que cota não esgotam as ações afirmativas, né? As cotas raciais, elas são um dos aspectos das ações afirmativas. Então, é importante a gente tentar aumentar a representatividade, é fundamental, mas não basta, porque a gente corre um risco da gente cair numa subrepresentação legal. O que é isso? A própria norma, ela cria um mecanismo de manter a subrepresentação de grupos nos espaços públicos de poder. Então, a gente precisa discutir, sim, vai ter cota? Cota é essencial? É essencial. Mas como que ela é feita? Como ela é implementada? Né? Até mesmo para a cota, por exemplo, não servir como teto, mas servir como piso. Exato, é um piso. Entendeu? Porque na UNB, garante por exemplo, o mínimo. o UNB teria que ter 20% do seu corpo discente, ou seja, dos estudantes, composto por pessoas negras. Mas isso é para começo de conversa, é ponto de partida, não é ponto de chegada. Mas iniciativas como essa, por exemplo, recentemente o CNJ determinou que os tribunais têm autonomia para poder definir em concursos para cartórios, por exemplo, se aplicam ou não a lei de cotas. Esses exemplos e outras iniciativas nesse sentido de garantir pelo menos o mínimo são fundamentais. Né? São fundamentais. Agora, a gente tem que também pensar nos critérios. Por exemplo, a Lei 12.711, de 2012, que ela tem ênfase na escola pública, eu acho que ela tem duas questões fundamentais. Uma é subordinar a questão racial à questão de classe, entendeu? A questão econômica. Nós temos problemas de classe, a pobreza existe, existem as limitações, existem os limites impostos à escola pública, lamentavelmente a gente sabe disso. Agora, a questão racial, ela tem a sua autonomia. Como a lei diz, a cota para a escola pública, e aí tem os PPIs, os pretos, pardos e indígenas, ele está achando que está partindo do pressuposto que somente as pessoas negras e indígenas e que estudaram nas escolas públicas passam por processos de constrangimento, de violência. Isso é falso, isso é enganoso, porque o racismo, ele transcende a classe. Ele transcende a classe. Então, bom, nós vamos falar mais sobre essa questão das cotas nas universidades daqui a pouquinho. Antes, a gente faz um rápido intervalo. Já voltamos com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente conversa sobre a desigualdade entre brancos e negros no mercado de trabalho. Aqui no estúdio, eu recebo Nelson Inocêncio, integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UNB, e o procurador do Estado de Minas Gerais, Jean Marco Loures Ferreira. E como garantir maior acesso à preparação para o mercado de trabalho? Desde 2012, o Brasil conta com a Lei de Cotas, que garante universidades federais e instituições federais de ensino técnico profissionalizante um percentual mínimo de vagas a serem ocupadas por uma parcela específica da sociedade, que inclui os negros. Vamos conferir aqui, pode rodar. As cotas para o ingresso de negros, indígenas, pardos e pessoas com deficiência nas universidades federais e escolas técnicas foram criadas para compensar um histórico de injustiças e exclusão. Mas, desde que a Lei 12.711 foi sancionada, instituições de ensino de todo o Brasil enfrentam dificuldades na aplicação da política étnico-racial. Definir a cor do candidato, por exemplo, nem sempre é fácil devido à falta de objetividade do critério nos editais. Em função disto, algumas universidades implementaram métodos de comprovação presencial para avaliar cada candidato que se autodeclara negro
pardo ou indígena. Mesmo assim, é crescente o número de irregularidades de pessoas que tentam entrar na universidade forjando uma autodeclaração de raça. Segundo dados da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, cerca de 450 fraudes são denunciadas a cada semestre. Apesar de ser considerada uma política afirmativa, há corrente de especialistas que inclui sociólogos e antropólogos que alertam para que esse benefício não seja mais uma forma de exclusão e, por isso, defende a necessidade urgente de se estabelecer normas seguras de definição de raça. Bom, doutor Nelson, para retomar nossa discussão aqui, eu gostaria de saber que balanço o senhor faz da lei de cotas. A política é para rever os erros históricos, né? Se as pessoas, se existem indivíduos que foram preteridos em função de suas aparências, das características como cor da pele, traços fisionômicos, cabelo, crespo, se são esses os elementos que serviram para excluí-los, então são exatamente essas pessoas que nós queremos contempladas pela política. A gente tem que ter muito cuidado porque todas essas políticas têm data, né? Agora, a gente tem que saber quem está acompanhando, a gente precisa do controle social, a gente precisa do movimento social acompanhando isso, para ver se a eficácia está acontecendo. São exatamente essas as pessoas que nós estamos buscando, entendeu? Então, basicamente isso, me parece, embora a matéria fale sobre a dificuldade, quando a gente estuda, quando a gente tem a dimensão sociológica das relações raciais do Brasil, a gente sabe quem são as pessoas que são alvo da política, entendeu? Então, o perfil a gente sabe, porque a gente sabe no Brasil quem é segregado em função de suas aparências e quem não é. Essas posições, elas são socialmente estabelecidas, é isso que importa. Portanto, eu gostaria só de lembrar uma coisa. Eu costumo dizer isso, toda pessoa negra é afrodescendente. Mas nem todo afrodescendente é negro, né? Você tem pessoas que têm parentesco, mas a sua aparência não é de pessoa negra, então ela não é o foco da política, né? Às vezes as pessoas dizem, como eu tenho um avô, ou como eu tenho uma avó, então eu posso ser um beneficiário da política. Não é assim que as coisas funcionam, porque não é assim que a sociedade se organiza. Muitas pessoas podem... que tentam e conseguem entrar no sistema de cotas baseado nisso, né? Fraudulento. Isso é uma postura fraudulenta e é isso que a gente, por exemplo, autodeclaração pura e simplesmente não é correto, não é adequado. A gente poderia acreditar na postura ética das pessoas, mas a gente vem de uma sociedade em que nós nos habituamos, né? A velha história do jeitinho brasileiro, aquele hábito de burlar. Nós temos uma sociedade que se habituou a burlar leis. Isso que precisa mudar você também, entendeu? né? Então, entendeu? Agora, falando da lei, como o doutor Nelson falou aqui, ela tem um prazo de 10 anos para passar por uma revisão. Por que isso, procurador? Olha, toda política pública, ela tem que ter um processo de elaboração, de aplicação e de avaliação. Porque fora disso, você vai ter uma norma que pode perder a sua validade, podem ser constatadas limitações que precisam ser corrigidas. Exato. Então, toda política pública precisa desse prazo de, digamos assim, de amadurecimento, né? Aplicação e ver o que deu certo, o que deu errado. Porque entre a cabeça de quem prevê e como que chega na ponta na aplicação, vai uma distância, né? No caso da lei de cotas raciais, o que acontece é que a gente ainda trabalha com as políticas de ações afirmativas elaboradas majoritariamente por pessoas brancas. Exato. Quem compõe o poder político, quem compõe o poder econômico são pessoas brancas. E como pessoas brancas, normalmente você encara esse tipo de política de ação afirmativa não como uma correção estrutural da sociedade, uma sociedade que é estruturada racialmente, mas sim como uma forma de combater um racismo específico de pessoas contra pessoas. Exato. E isso é muito equivocado, porque você acaba não mexendo nessa estrutura. A estrutura que funciona, a máquina operante que exclui, né? A previsão da vigência de 10 anos, a princípio, seria que, nesse prazo, o funcionamento da sociedade teria superado essa dificuldade de opressão e de subrepresentação. A gente imagina que não vai ocorrer tão simplesmente dessa forma. Desse prazo, exatamente. Né? Elas vão ter um impacto, sim, vão ter um impacto, mas é necessário que o impacto seja efetivamente estruturante, porque senão a gente vai ter uma
um aumento de uma representatividade que é apenas aparente, né, sem mudar a estrutura. E falando desse impacto aí, a gente pode mensurar quando vai ter esse reflexo no mercado de trabalho da lei de cotas na entrada nas universidades, aí garantindo maior preparação? Essa argumentação do Jean-Marc é fundamental. Se você está pensando em políticas, você tem que pensar em quem formula, quem que está formulando essas políticas. Porque, por exemplo, o movimento negro foi capaz de gerar, ao longo de décadas, quadros importantíssimos, intelectuais, mulheres e homens importantíssimos, que muitas vezes são subjugados, não são contemplados nessa formulação de políticas. Então, você olhar a população negra apenas como beneficiária e não como formuladora de políticas, esse é um prejuízo. Existe uma intelectualidade que é fruto do ativismo e que está aí e que precisa ser valorizada. E o que pode levar a tanta diferença racial no mercado de trabalho? O que você acha disso? O que pode ser feito pela sociedade para mudar esta realidade? Vamos conferir as opiniões. Pode rodar aqui. A população branca, por questões históricas até, tem uma oportunidade maior a ter acesso a melhores empregos, a ter uma educação de qualidade maior, que proporciona um maior grau de conhecimento. E aí acaba por ocupar maiores funções, né? Funções melhores, vamos dizer assim. É uma questão cultural, já vem aí de muito tempo, da nossa história. E eu acho que a primeira coisa que devia fazer era diminuir o preconceito, né? Porque as pessoas também têm esse preconceito que favorece que isso aumente e continue. Fazer campanha, para mudar, né? Os empresários, empregar mais gente, tudo igual, né? É culpa da própria sociedade, porque o preconceito já vem da sociedade. Então, se as pessoas não terem consciência e mudar, não vai adiantar. Vai continuar sempre a mesma coisa. Bom, a gente viu aí que as opiniões nas ruas estão refletindo o que a gente falou aqui, né? É uma questão mesmo de cultura, procurador. É uma cultura, mas a gente não pode levar para o lado do aspecto cultural como se fosse um costume que as pessoas têm e que pode ser convivido naturalmente. Não é uma cultura no sentido de nós gostamos de samba, não é isso. A gente está falando de uma máquina de exclusão que beneficia um grupo que está no poder sempre, sempre esteve e quer permanecer e que engendra uma ideologia. Eu acho que se a gente considerar mais como uma ideologia, ou seja, uma mentira que se repete para falsear uma realidade e para se reproduzir e as pessoas acreditarem nela e continuarem reproduzindo criticamente, é mais honesto do que falar numa cultura. A gente fala cultura pelo esvaziamento que a própria palavra passou a ter. Mas como uma repetição de ideias e atitudes, né? Comportamentos. Mas o que a gente tem, na verdade, é uma sociedade que funciona com base na exclusão, que cria uma justificativa, até científica, né? Como o professor Nelson estava comentando, exatamente, ela cria uma justificativa científica para justificar essa exclusão e, a partir daí, vai criando as suas estruturas de reprodução, seja elas na universidade, no mercado de trabalho e nas relações privadas. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, mas antes de encerrar eu preciso fazer a pergunta-chave aqui. O que vocês acham que pode ser feito para poder mudar essa realidade e equilibrar melhor o mercado de trabalho? Doutor Nelson. O racismo vai muito além das relações interpessoais. Exato. Ele vai muito além, ele corrói as instituições públicas e privadas. O que a gente chama de racismo institucional, o que é isso? É um racismo que corrói, que impossibilita, que inviabiliza o desempenho de pessoas que têm potencial, porque elas não estão dentro do fenótipo padrão, né? Entende? Então, isso é fundamental. Primeiro, a gente precisa reconhecer, precisamos ir além. Não precisamos ter medo, precisamos ter coragem, audácia. Atitudes audaciosas, como, por exemplo, fez a Universidade Federal de Goiás. Eles viabilizaram as cotas raciais. Eu acho que é a única universidade que tem políticas de cotas nas seleções de mestrado e doutorado. Nós precisamos ousar, porque, afinal de contas, esse ano nós fizemos 130 anos da abolição da escravatura. O centenário já foi um fiasco, porque o centenário você não tinha o que comemorar. Foi um racha entre o Estado e a sociedade civil, porque a gente sabia. Agora, nós temos a chance, esse começo de milênio, esse começo de século, como a gente quiser pensar, essa década dos afrodescendentes, como as Nações Unidas têm defendido, né, a década até 2024, nós temos a chance de sairmos desse lugar,
duvidarmos da existência de uma zona de conforto e partirmos para a ação. Se não houver a sensibilidade, que pelo menos a gente consiga trabalhar com a ideia de respeito, né? E que o respeito seja a condição precípua, né? Para que a gente resolva essas coisas. O senhor tem algo a acrescentar, procurador? Eu acho perfeito a condução do professor Nelson e na questão de criar o respeito com o outro, é que volta a importância também das cotas raciais. Porque quando você muda a composição, o que algumas pessoas chamam dessa geografia social da raça, né? Essa composição do espaço em que só pessoas iguais convivem com seus iguais, elas passam a ver o diferente como uma ameaça. Exato. Né? A função das cotas, para além da inclusão daquelas pessoas com a sua bagagem cultural, a sua bagagem de vivência, né, para enfrentamento do racismo, é importante, mas ela também é importante para pessoas como eu, você e parte da população branca que ainda acha que há uma diferença, reconheça o absurdo dessa crença, né? As cotas raciais, elas auxiliam aí, né? É limitado? É limitado, mas é importante que isso aconteça, porque a partir desse momento, aquelas pessoas que detêm um mínimo de parcela de poder, elas conseguem também visualizar um pouco além do meio em que ela está acostumada e passem, talvez, considerar mais essa questão de respeito numa base mais realista. Bom, a gente teria muito mais a discutir, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Agradeço muito a participação de vocês aqui. E eu agradeço também a você que nos acompanhou. Nosso e-mail para contato é artigo5@stf.jus.br. Você também pode rever os nossos programas no site tvjustiça.jus.br. Conheça e se inscreva no novo canal da TV Justiça no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Tchau.